Olá, eu sou Heber Juncker e esta é a sexta devocional da série Propósito de Vida, baseado na vida de Abraão, o pai da fé. Para iniciarmos, vamos orar ao Senhor. Bom dia, Senhor, como é bom estar na Tua presença desde cedo, para aqui meditar e refletir na Tua palavra. Peço que cada palavra ministrada, cada texto lido, Deus, o Teu Espírito Santo tenha total liberdade a ministrar e falar conosco. É a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. E o tema de hoje é ajudar um amigo. Em Gênesis capítulo 14, verso 16, lemos: recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló com tudo o que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Para te ajudar na compreensão dessa história, desse contexto, sugiro que você leia Gênesis capítulo 14, de 1 até 16. Enquanto estudava nesse capítulo, fiz algumas perguntas ao texto. Aliás, essa é uma forma que eu estudo a palavra do Senhor, né? Ali eu aprendo com valores, princípios e verdades daquilo que Deus quer me ensinar ali. Por exemplo, se eu estou fazendo e vivendo no propósito de Deus, devo parar o que eu estou fazendo para ajudar alguém? Outra pergunta: fazer algo que Deus não pediu é correto, é permitido? O que você acha dessas coisas? Escreve aí no chat qual é a sua opinião acerca destas coisas. Olha só, o devocional de hoje retrata uma coisa muito interessante. Normalmente, os aspectos da vida secular interferem na vida espiritual das pessoas, ou vice-versa, certo? O lado secular das notícias trata principalmente dos fatos, inúmeros detalhes que normalmente falam de aspectos humanos e econômicos. Enquanto que para os cristãos há sempre uma busca do olhar, do lado espiritual dos fatos. Se Deus é soberano na história, como a Bíblia afirma que é, então sua mão deve ser vista como um guia para a realização dos seus propósitos. Esse é o caso que está em Gênesis capítulo 14. Vemos ali, pela primeira vez nas Escrituras, a história patriarcal e a história secular se cruzando. Aparentemente, o incidente é apenas um confronto internacional para garantir a supremacia econômica pelo controle de uma rota comercial importantíssima. Mas, analisando como um cristão, vemos uma oportunidade de ensino tanto para Ló quanto para Abrão. Agora, Ló parece ter aprendido muito pouco acerca de tudo isso, e Abrão está amadurecendo na fé. Os primeiros 11 versículos do capítulo 14 relatam um confronto entre duas coalizões dos reinos opostos. O primeiro grupo, formado pelos 4 reis mesopotâmios do Oriente, Anrael, Arioque, Queor-Lamoer e Tidal. E o segundo grupo, composto por 5 reis, Bera, Brisa, Sinabe, Semeber e Zoar. Os reis do sul do segundo grupo controlavam o território onde estava a Estrada Real. Esta era a ligação terrestre por onde o comércio entre o Egito e os 4 reis orientais precisava passar. Quem tivesse o controle desse pedaço de terra teria o monopólio do comércio internacional. O primeiro grupo, liderado estrategicamente por Queor-Lamoer, acabou ganhando essa guerra. Contudo, os reis de Sodoma e também de Gomorra, do segundo grupo com seus aliados, decidiram que era mais nobre sofrer uma derrota a desistir e se render. As tropas se entrincheiraram no campo de batalha no Vale de Sidim, mas ofereciam pouca resistência à invasão. Então, ao fugir de seus inimigos, algumas pessoas caíram em poços de betume do vale, outras escaparam para os montes. Por fim, Sodoma, ele foi saqueado. Tudo e todos que podiam ser levados foram carregados. Esse é o lado secular da notícia. No entanto, fiquei pensando por que há tanta ênfase na descrição e nos detalhes desse episódio. A resposta só pode ser encontrada no outro lado da notícia, a dimensão espiritual. Além dos fatos inúmeros, estratégias e especulações do raciocínio humano, havia um propósito espiritual naquele embate. Este incidente internacional não deve ser entendido apenas em termos de luta pelo poder e domínio econômico. Ele foi parte do programa de Deus, do Deus soberano, para a vida de 2 pessoas do seu povo, Ló e Abrão. Veja que diz o versículo 12, levaram também Ló, sobrinho de Abraão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Ló preferiu agir com base em seus interesses econômicos e gananciosos, desprezando desta forma a aliança de Deus com Abraão. E falando em interesses econômicos, esse também era a motivação dos reis das 2 coligações. E agora, tudo que Ló parecia ter ganho ao tirar vantagem de Abraão foi perdido num instante.
E aparentemente por acaso, ele foi capturado em meio ao incidente internacional. Fico imaginando e perguntando o que deve ter passado na cabeça de Ló e sua família naquele momento. O que fizeram para merecer isso? Como Deus permitiu que isso acontecesse conosco, talvez eles pensaram. Ele que tinha sido tão esperto agora era escravo. E tudo por causa de sua escolha interesseira, sua ganância. Jesus disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Lucas 12, verso 15. Não seja um ganancioso, não se alie com essas pessoas, pois o fim desses não é coisa boa. Ló deixou a cobertura de Abraão, o homem que tinha uma aliança com Deus para seguir seus interesses egoístas. Ele queria ser melhor que seu tio, viver numa situação mais confortável que seu tio. Sabe, não há nada de errado em deixar sua família para buscar viver sua vida, mas é muito importante avaliar as reais motivações da saída, pois elas te farão crescer ou te derrubarão. Aliás, não somente você, mas toda a sua família. Em Gênesis capítulo 14, versos 13 até 16, lemos que alguém escapou na guerra e encontrou com Abraão e lhe contou a situação e o destino de Ló. E especificamente o verso 14 diz, quando Abraão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. A Bíblia não relata que Abraão orou e consultou ao Senhor para ir socorrer seu sobrinho. Com certeza foi uma aventura arriscada e perigosa, pois ele estava com grande desvantagem numérica. Se a atitude de Abraão foi uma questão de fé ou de honra, não posso dizer com certeza. Pessoalmente, acho que foi pela honra da família. Seja como for, ele foi atrás do sobrinho. No verso 16, vemos que Abraão atacou e feriu aqueles homens que prenderam seu sobrinho e recuperou todos os bens e trouxe de volta a seu parente Ló com tudo que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Seguir o propósito de vida determinado por Deus sempre envolve fazer escolhas, às vezes fáceis e às vezes não, principalmente quando se envolve pessoas que amamos, famílias ou os que estão ao nosso redor. E a minha oração é que Deus sempre nos ilumine para agir corretamente e com as motivações certas, a fim de que não venhamos a prejudicar o propósito de Deus em nossas vidas e em nossas famílias e nas pessoas ao nosso redor. A gente tem que orar assim em nome de Jesus. Se esse devocional abençoou você, peço que dê um like no vídeo, se inscreva em nosso canal, caso ainda não tenha feito, e compartilhe com seus amigos e conhecidos. Que Deus te abençoe nesse dia, um grande abraço e na próxima devocional falarei sobre o perigo da vitória. Aguardo você.